Aí eu estava voltando e aí eu parei no meio do caminho numa praça para descansar. E aí tinha uma senhora sentada na praça, começamos a conversar e sempre de alguma forma eu falo de Deus na minha conversa, eu não lembro nem como que começou. Eu sei que em seguida ela abriu a Bíblia e falou lá rapidinho uma mensagem lá de Josué, um versículo lá sobre Josué. E eu já de imediato perguntei que igreja que ela era. E ela falou que era da Testemunha de Jeová. Aí eu perguntei se eles acreditavam em Jesus. Ela falou sim, acreditamos. Aí por isso eu continuei conversando, interagindo com ela, né? Eu sem abrir a Bíblia, mas no meu conhecimento, na minha autoridade, falava coisas que eu via que estava edificando o coração dela. E não só por isso, não continuei só porque ela falou que crê em Jesus, se ela tivesse falado que não cria, que eles não creem em Jesus, essa doutrina, essa religião, então eu continuaria ensinando aquilo que eu sei. E ali, permanecemos ali durante uma hora mais ou menos conversando, ela recebeu uma ligação de alguém que disse que ia pôr ela dentro de um avião para enviar ela para a Bahia. E no meio da conversa ela falou que qualquer dia a gente faria visitas na área rural. Aí eu falei, amém, o que eu gosto muito está no meu coração, área rural. E assim ficamos ali. Ela disse que estava aguardando um rapaz da igreja que eles iam fazer uma visita numa casa. E eu fiquei em espírito de oração e falando, né? Se Deus quer que eu acompanhe, eu vou acompanhá-los. Porque eu já estou assim, bem definida de falar com Jesus, de Jesus, independente de placa de igreja, né? E muito mais publicamente do que dentro da igreja, falar de Jesus muito mais publicamente do que dentro da igreja ou até mesmo em casas. E aí fiquei ali com ela. Aí chegou o rapaz e um senhor mais velho me cumprimentaram, ela falou de mim, falou, estamos aqui conversando bastante, não sei o quê. Ela estava entusiasmada, assim, olha, eu vi que o pouco que eu falei ali tinha sido edificado, assim, no coração dela, pelo menos naquele momento, né? E aí ela ficou, depois que o rapaz chegou, ficou uns 10 minutos ali se segurando, né? Pra descer. Aí na hora que eles foram sair, ela falou, vamos? Aí como me chamou, eu estava em espírito de oração, falei, se chamar eu vou. Aí eu falei, vamos. Aí começamos a descer a rua novamente, sentido centro. Aí no meio do caminho ela parou no supermercado, entrou, e eu e o rapaz ficamos na calçada. Aí quando ela voltou, ela já voltou diferente, estava meio nervosa. Aí ela falou, olha, se você quiser, entra aí no mercado, pega água, tem água. Aí eu falei, não quero pegar água. Ela falou assim, então tá, tchau, tchau, tchau. E desceu. Aí peguei e desceu com o rapaz. Eu não entrei para pegar água e comecei a descer atrás deles. Aí eles começaram a acelerar o passo e eu comecei a diminuir. Porque eu falei, não, eu não vou correr atrás de ninguém, né? Se é para continuar, se é para falar de Jesus com alguém, eu vou falar. E se é para falar sozinho, eu vou falar do mesmo jeito. Mas a gente fica pensativa, né, com certas coisas. Eu falei, que estranho, a pessoa começa de uma forma e termina de outra, né? Aí eu sentada aqui, aí eu peguei e abri a Bíblia, conversei com Jesus e perguntei, por que aquela senhora saiu daquele jeito, né? Às vezes o problema tá até em mim mesmo, porque eu sei quem eu sou, mas... Ai, gente, é muita coisa. Aí a palavra saiu em 1 Timóteo, foi a resposta de Deus, na 1 Timóteo, capítulo 1. Eu quero que você leia o capítulo todo, mas eu vou ler para você só o versículo 3, o 4 e depois o último versículo do capítulo. No versículo 3 e no 4 está escrito assim, ó, as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei, é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então o apóstolo Paulo pediu para Timóteo ficar naquela região para ensinar que não pregassem outra doutrina. Que doutrina é essa? Doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que crer que os três é um só. Tem que crer na Trindade ou então só está sendo religioso. E aí no versículo 4 diz, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora, o apóstolo Paulo falou, que é o que eu estou fazendo aqui. Não sou apóstolo Paulo, não quero ser, mas estou fazendo aqui
aquilo que o Senhor manda fazer. E no último versículo de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 diz, no último versículo está escrito assim, no versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que não aprendam a blasfemar. Então tá aí, tá falando de dois, Himeneu e Alexandre, que serão entregues na mão de Satanás para não blasfemarem. Blasfemar contra quem mesmo? Contra o Espírito Santo. Qualquer pecado, a Bíblia diz que qualquer pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí depois eu fui ler um pouquinho, né? Porque eu sempre me lembrei que uma vez eu ouvi falar que testemunhas de Jeová não creem em Jesus Cristo. Como ela respondeu que crê, então eu puxei no Google e fui ler um pouquinho. Aí eu li que eles não creem na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles creem é que Jesus era o anjo Miguel. O anjo Miguel era o anjo Miguel, Jesus era Jesus. Foi o homem que veio na terra para morrer por todos. Eles não creem que Jesus morreu na cruz por causa do pecado da humanidade. Eles acreditam que Jesus morreu na cruz só pelo pecado de Adão. Isso significa o quê? Que eles não se acham pecadores. E todo ser vivente é pecador. Nascemos do pecado de Adão, né? Alguns vivem no pecado e outros não vivem, mas somos pecadores. Todos, sem exceção. Sempre houve, a humanidade sempre foi, sempre será pecadora. Só Jesus foi santo. E no Espírito Santo, eles entendem que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não é isso que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo é o intercessor. Está escrito que nós nem orar sabemos como convém, mas que o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca. Quando Jesus ressuscitou e subiu, né, e está lá no reino, ao lado do Pai, aí ficou na terra o Espírito Santo que intercede por nós. Então tá aí, bem claro, eles não creem na Trindade, então já estão blasfemando. Pensam que acreditam em Jesus, mas veem Jesus como o anjo Miguel. O anjo Miguel era inferior a Jesus. O anjo Miguel é o anjo mais forte, que é o anjo que defende o povo de Deus, que defende o povo de Israel na terra, mas ele é inferior a Jesus. É porque alguns religiosos creem que Jesus era anjo, outros acreditavam que ele era profeta, outros acreditavam que ele era Elias. E é assim que essa confusão todas aí nas religiões. E eu estou aqui cumprindo a minha missão, que é cada vez que o Senhor me dá um entendimento de um ministério, já que Ele me tirou de dentro de todos eles, 4 anos com cargo e 4 anos caminhando sozinha. Então eu estou cumprindo a minha missão de cada vez que eu entender algo novo, até porque eu declarei isso num vídeo aí embaixo, onde eu falo de alguns países e algumas nações, e lá eu falo de que eu não conheço, que eu não conhecia aqui no Brasil nenhuma religião que não acreditava em Jesus. E hoje o Senhor mostrou para mim, para que eu possa passar para vocês. Olha só como que Deus é na minha vida. E Deus vai continuar mostrando quem é quem. Nessa palavra, Ele deixou aqui bem claro que aquele que blasfemar, né, contra o Espírito Santo, contra a Trindade, esse será entregue a Satanás. Porque não tem perdão quem blasfema contra o Espírito Santo. E é interessante que as Testemunhas de Jeová é o grupo que mais propaga o Evangelho. É o grupo que mais trabalha com evangelização. Mas, porém, está tudo distorcido. Tudo distorcido. Tudo religião é o que eles vivem. E aí eu entendi que aquela senhora praticamente, aquele rapaz, o rapaz estava meio perdidão, mas a senhora ela praticamente saiu correndo de mim, porque em algum momento ela entendeu no coração e murmurou no coração, ou depois que saiu de perto de mim, eu não sei. Eu sei que a resposta que o Senhor me deu foi essa, eu sei quem eu sou, eu sei no Deus que eu tenho crido e vou continuar permanecendo nele. E isso também precisa se entender aqui nessa palavra aqui de 1 Timóteo, que Paulo foi superior, Paulo foi maior do que Timóteo. Timóteo era um homem de Deus, né? É um povo do Evangelho, Timóteo, mas Paulo era muito mais orientado, muito mais esclarecido, tinha muito mais autoridade e entendimento do que Timóteo. E nessa passagem ele estava ensinando Timóteo a viver isso.
Então que o Senhor continue mostrando quem é quem, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E isso também aconteceu, depois em seguida que ela desceu, eu entendi que isso também aconteceu para se cumprir uma palavra que eu falei no meio da conversa com ela, que eu declarei, que eu tenho autoridade para continuar caminhando sozinha, como eu caminhei esses 4 anos, né? Eu tenho autoridade e liberdade para continuar caminhando e ensinando sozinha, como foi nesses 4 anos, ou não sozinha, né? E aí, como assim recentemente o Senhor já criou algumas situações aí para os discípulos caminharem comigo e fazer essa evangelização em praça, eu achei que hoje era mais uma dessas oportunidades, mas o Senhor me mostrou que não, que eu posso continuar falando dele sozinha até que se cumpra o discípulo designado por ele. Tchau, beijo no seu coração e que os seus olhos tenham se aberto com esta mensagem e que você possa ensinar de tudo aquilo que você aprende, não guardar só para você, tá? Porque é isso que o Senhor quer, que se forme discípulos. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês aonde é que eu tô, de frente do lugar que eu tô falando da palavra.